O mundo a temia, mas apenas os humanos ousavam ver além do monstro. O comandante Joshua Sterling detestava a ideia de visitar Nexus 9, uma colônia mineradora notória por sua decadência moral e pela ideia de que tudo poderia ser comprado. Enquanto seu elegante traje de combate preto absorvia os duros raios das estrelas binárias, ele sentiu uma certeza incômoda de que essa missão traria mais problemas do que valia a pena. "Bem-vindo ao Nexus 9, comandante", piou um diminuto alienígena de pele verde com olhos bulbosos. "Sou Kryx, seu contato. O consórcio de mineração está muito satisfeito em ter um representante da Força de Defesa da Terra aqui para discutir nossos interesses mútuos." Joshua grunhiu de forma não comprometida, sua barba escura e bigode não conseguindo esconder seu crânio. As placas metálicas de sua armadura clicavam suavemente enquanto se ajustavam aos seus movimentos, compensando a gravidade ligeiramente mais alta do planeta. Ele deixou seu capacete na nave. Preferia olhar as pessoas nos olhos quando elas tentavam mentir para ele. "Vamos pular as formalidades", ele disse. "Mostre-me a operação de mineração para que possamos acabar com isso." O sorriso de Kryx vacilou ligeiramente. "Claro, comandante, por aqui. Embora talvez você esteja interessado em ver algo bastante único primeiro, temos uma atração especial que poucos de fora conseguem testemunhar." Joshua franziu a testa. "Não estou aqui para entretenimento." "Oh, mas isso é realmente extraordinário." Kryx insistiu, torcendo as mãos. "Conseguimos capturar um dos últimos titãs sobreviventes. Agora bastante dócil, eu lhe asseguro. Um magnífico espécime." Algo no tom de Kryx acionou alarmes na mente de Joshua. "Titãs? Você quer dizer os gigantes humanoides do braço de Andrômeda? Eu pensei que eles estavam extintos, e quase estavam." Kryx concordou com muita empolgação, o que torna nosso espécime ainda mais valioso. "Você gostaria de vê-la?" "Ela." A palavra pairou no ar como um peso de chumbo. Joshua sabia que deveria recusar e se manter dentro dos parâmetros de sua missão. Mas algo, curiosidade, instinto, ou talvez o próprio destino, fez com que ele acenasse com a cabeça. "Mostre-me." Kryx o conduziu por uma série de túneis sinuosos, mais fundo no coração do complexo minerador. As paredes eram ásperas, pedra humana reforçada com suportes de metal, e o ar se tornava progressivamente mais fresco. E finalmente, eles emergiram em uma vasta câmara que fez a respiração de Joshua prender-se em sua garganta. Colunas maciças de metal negro se erguiam do chão ao teto, e entre elas, amarrado por correntes de energia que zumbiam com um poder mal contido, estava um ser que desafiava a descrição. Ela era humanoide, mas em proporções impossíveis. Facilmente 5 metros de altura. Sua pele era de uma cor violeta profunda que parecia brilhar sob a dura iluminação industrial. Mas foram seus olhos que capturaram a atenção de Joshua. Branco puro com a mais sutil tonalidade de lavanda, sem pupilas ou íris, mas de alguma forma transmitindo uma inteligência que penetrava diretamente nele. Ela também estava completamente nua, seu longo cabelo negro fluindo ao seu redor como uma cachoeira escura, fornecendo apenas a mais mínima sugestão de modéstia. Joshua sentiu seu rosto ardendo de raiva em vez de vergonha. Isso não era um espécime. Isso era prisão, escravidão. "Magnífica, não é?" disse Kryx, interpretando mal a reação de Joshua. "Nós a encontramos em uma nave abandonada na borda do sistema. Levou bastante esforço para dominá-la, mas o potencial de lucro é enorme. Muitos colecionadores pagariam." Deixe que Joshua o interrompeu, sua voz dura como aço. O quê?" Kryx piscou em confusão. "Eu disse para sair. Agora isso está em ordem." "Mas, comandante, ela é perigosa, e não podemos deixá-lo sozinho com ela." Joshua virou-se para encarar o alienígena menor, deixando transparecer toda a sua experiência em combate em sua expressão. "Eu enfrentei naves de guerra e sobrevivi a 3 guerras de primeiro contato. Acho que posso me cuidar." "Saia." Kryx abriu a boca para protestar novamente, mas pensou melhor. Ele se afastou rapidamente, deixando Joshua sozinho com o titã aprisionado. Assim que os passos de Kryx se apagaram,
Joshua se aproximou lentamente do gigante amarrado. Suas mãos estavam abertas ao lado do corpo. Os olhos da titã acompanhavam seu movimento, mas ela não fez gestos agressivos. De perto, ele pôde ver marcas sutis em sua pele, padrões que poderiam ser tatuagens cerimoniais ou características naturais de sua espécie. "Sou o comandante Joshua Sterling", disse ele suavemente, mantendo o contato visual. "E não acredito nem por um segundo que você seja apenas uma besta sem mente que eles capturaram." O titã inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-o com aqueles olhos luminosos. Então, para sua completa falta de surpresa, ela falou. Sua voz era profunda e melodiosa, com um sotaque que ele não conseguia identificar. "Você é diferente dos outros que vêm para olhar." Ela disse. "Eles me olham com ganância ou medo. Você me olha com raiva, mas não direcionada a mim." Joshua assentiu, porque isso está errado. Seu povo era uma civilização espacial, não animais para serem aprisionados e exibidos. Ela concordou tristemente. "Passado. Como seu pequeno amigo verde disse, estou entre os últimos, sou chamado Andaria." "Andaria", repetiu Joshua. "Há quanto tempo eles te mantêm aqui?" "O tempo se torna difícil de rastrear neste lugar. Muitos ciclos do seu ano padrão, eu acho." Ela se moveu ligeiramente, fazendo a mudança de energia estalar. "Por que você veio, comandante Joshua Sterling? Certamente não apenas para falar gentilmente com um monstro aprisionado." "Você não é um monstro", ele disse firmemente. Então, seguindo um impulso que ele não conseguia explicar, ele se aproximou, bem ao alcance se ela decidisse atacar. "Posso?" Ele gesticulou em direção à perna dela, a parte mais próxima que ele podia alcançar. Os olhos de Andaria se arregalaram levemente, mas ela assentiu. Joshua estendeu a mão e a colocou contra a pele dela. Estava quente e suave, com uma leve textura como a mais fina seda. Ele sentiu um tremor percorrer o corpo dela ao contato. "Faz tanto tempo que alguém não me toca com gentileza", ela sussurrou. O momento foi interrompido pelo som de passos e vozes se aproximando. Joshua recuou relutantemente enquanto Crix retornava com vários outros alienígenas vestidos com uniformes de consórcio de mineração. "Comandante, devo insistir que prossigamos com a inspeção agora", disse Crix, lançando olhares nervosos entre Joshua e Andaria. "Claro", Joshua respondeu suavemente, seu rosto mais uma vez uma máscara impassível. Mas ao se virar para sair, ele encontrou o olhar de Andaria uma última vez e lhe deu o menor dos acenos. Ele havia vindo a Nexus 9 para negociar direitos de mineração, mas agora ele tinha uma nova missão, uma que mudaria a vida de ambos para sempre. Nos dias seguintes, Joshua fez questão de inspecionar meticulosamente todos os aspectos da operação de mineração. Os sensores de seu traje de combate preto registraram tudo: rotações de guardas, protocolos de segurança, layouts da rede elétrica, mas seus pensamentos constantemente retornavam à Titã aprisionada nas profundezas abaixo. Ele encontrava desculpas para visitar seu compartimento regularmente, alegando estar preocupado com a integridade estrutural das colunas de suporte. Os guardas se acostumaram com sua presença, tornando-se cada vez mais relaxados em sua supervisão. Isso agradava perfeitamente a Joshua. "Você volta com frequência, pequeno guerreiro", Andaria disse durante uma dessas visitas, sua voz melodiosa carregando um toque de diversão, as correntes de energia zumbindo suavemente enquanto ela se virava para encará-lo. "Seu povo não tem um ditado sobre curiosidade e felinos?" Joshua sorriu, acariciando sua barba escura. "Temos. Também temos ditados sobre fazer o que é certo, independentemente das consequências." "Ah, nobreza humana." Ela inclinou a cabeça, estudando-o com aqueles olhos brancos hipnotizantes. "Sua espécie é fascinante, tão pequena e ainda assim tão destemida. Os outros se encolhem e correm. Você avança como se fosse o dono da câmara." "Tamanho não é tudo", respondeu Joshua com um sorriso travesso, ganhando uma risada musical do gigante teste. "De fato não, embora eu deva admitir que você faz uma figura impressionante nessa armadura." O olhar dela percorreu apreciativamente seu traje de combate. "Os outros usam túnicas largas ou trajes ambientais. Você se veste como um guerreiro. Eu sou um guerreiro."
Joshua se aproximou mais, baixando a voz. E eu notei algo sobre essas correntes. Elas estão puxando energia da rede principal, não de uma fonte independente. Uma vulnerabilidade significativa. E a expressão diária permaneceu cuidadosamente neutra, mas seus olhos brilharam com interesse. É mesmo? Que descuido da parte deles. Quase tão descuidado quanto nos deixar sozinhos com tanta frequência. Eles se tornaram complacentes. Joshua estendeu a mão para tocar a perna dela, como se tornara seu costume. Mas desta vez seus dedos traçaram um dos padrões intrincados em sua pele violeta. Essas marcas, elas contam uma história, não contam? Um arrepio percorreu seu imenso corpo. Elas marcam momentos significativos na vida de um titã. Vitórias, perdas, amores. Sua voz suavizou na última palavra, embora eu nunca tivesse esperado encontrar nenhuma dessas coisas aqui. Josh estava com a mão parada. E Arya, você não precisa dizer isso. Ela olhou para ele com uma expressão que fez seu coração disparar. Eu sinto isso também. Essa conexão entre nós, impossível, talvez até tola, mas inegável. Nunca fui do tipo que deixa probabilidades impossíveis me deterem. Joshua se aproximou, pressionando sua palma contra a pele dela. E eu aprendi que o coração raramente se importa com considerações práticas. Não. Ela concordou suavemente. Não faz. Mas Joshua, o que você planeja é perigoso. Se eles te pegarem, eles não vão. Tanta confiança. Ela sorriu, uma visão que nunca deixava de tirar o fôlego dele. Isso me faz querer acreditar que tudo é possível. O momento deles foi interrompido por passos se aproximando. Joshua recuou suavemente, retomando sua pose de inspeção enquanto um guarda entrava. Comandante Sterling, os diretores do consórcio solicitam sua presença para o jantar. Claro, Joshua acenou profissionalmente. Estarei lá em breve. Depois que o guarda saiu, ele deu a Andaria um último olhar significativo. Amanhã à noite, os geradores de backup passarão por manutenção de rotina. A energia vai oscilar por exatamente 3 minutos. Tempo suficiente para um titã se libertar. Seus olhos brilhavam com travessura. Mais do que tempo suficiente para um guerreiro desativar alguns sistemas-chave. Ele sorriu. Descanse bem, Andaria. Amanhã será interessante. Enquanto Joshua se afastava, os sensores de seu traje de combate continuavam coletando dados. Mas sua mente estava preenchida com pele violeta e olhos luminosos. E o sonho impossível de um futuro onde um humano e um titã poderiam forjar seu próprio destino. Naquela noite, em seus aposentos temporários, Joshua revisou os esquemas da instalação uma última vez. Seus trajes, o voar. Eu havia identificado várias rotas de fuga e calculado o tempo ideal para cada fase da operação. Tudo estava pronto para amanhã à noite. Um suave toque do seu comunicador interrompeu seu planejamento. Uma mensagem do Comando da Terra. Solicitação de atualização de status de rotina. Joshua compôs uma resposta cuidadosamente elaborada, omitindo qualquer menção à Andaria ou seus planos de resgate. Ele sabia que haveria consequências por suas ações, mas algumas coisas valiam qualquer preço. Ele se pegou pensando na maneira como Andaria olhava para ele, não com medo ou repulsa por seu pequeno tamanho, mas com crescente afeto e confiança. Como sua pele se sentia sob seu toque, quente e viva, com padrões sutis que falavam de uma rica herança cultural. A maneira como sua voz suavizava quando ela falava o nome dele. Humanos e titãs nunca haviam sido inimigos, mas também não haviam sido aliados. Suas civilizações se desenvolveram em diferentes braços da galáxia, encontrando-se apenas raramente através do comércio. Agora, com seu povo quase extinto, Andaria representava algo precioso. Não apenas a sobrevivência de sua espécie, mas a possibilidade de construir pontes entre suas raças. Joshua conferiu suas armas uma última vez antes de se deitar para descansar. Amanhã mudaria tudo. Mas enquanto ele adormecia, sorriu, sabendo que, quaisquer que fossem os desafios que surgissem, eles os enfrentariam juntos. Nas profundezas abaixo, Andaria também se preparava. Ela havia estado conservando suas forças, testando cuidadosamente os limites de suas amarras sem alertar seus captores. As correntes de energia eram fortes,
mas ela havia sobrevivido à queda de sua civilização. Ela havia suportado anos de cativeiro. Ela não falharia amanhã, não quando a liberdade estava tão perto, e não quando isso significava deixar para trás o primeiro ser em anos que havia como mais do que um monstro. A noite passou lentamente, cada segundo os aproximando de um triunfo ou de um desastre. Mas na escuridão, a esperança ardia intensamente, alimentada por uma conexão que desafiava explicações e transcendia diferenças físicas. O ciclo de manutenção estava programado para começar à meia-noite, horário local. Joshua chegou no horário habitual de inspeção, várias horas mais cedo para evitar levantar suspeitas, mas algo parecia estranho no momento em que ele entrou na câmara de andaria. Os guardas habituais estavam ausentes, substituídos por rostos desconhecidos, usando armaduras de combate de nível profissional. Os sensores do traje de Joshua detectaram varreduras ativas. Eles estavam procurando por algo ou alguém. O comandante Sterling, diretor Van, o chefe de segurança do consórcio, saiu de trás de uma das enormes colunas. O rosto escamado de Sarian era impossível de ler, mas seu tom transbordava falsa cortesia. Que conveniente que você se juntou a nós. Estávamos apenas discutindo seu interesse particular em nosso espécime. Joshua manteve sua expressão neutra, embora sua mente estivesse agitada. A integridade estrutural desta câmara impacta diretamente a segurança da instalação. Faz parte do meu mandato de inspeção. De fato, as pupilas verticais de Van se estreitaram. E suponho que a varredura contínua do seu traje em nossos sistemas de segurança também seja parte desse mandato. Andaria permaneceu em silêncio em suas correntes, mas seus olhos ardiam de preocupação ao encontrarem os de Joshua. Ele quase podia sentir que ela o estava fazendo querer correr, para se salvar. Em vez disso, ele se aproximou dela, colocando-se entre os guardas e a corrente se apertou. Você sabe que o que está fazendo é errado, disse Joshua, sua voz firme. Ela é um ser senciente, não propriedade. Errado. Van riu, um som áspero como pedras se moendo. Comandante, certamente você entende que a moralidade convencional não tem lugar no desenvolvimento de fronteiras. Os lucros do consórcio não significam nada comparados aos direitos básicos dos sencientes. Joshua o interrompeu. A Força de Defesa da Terra não fará nada. Van terminou. Porque oficialmente, você está prestes a ter um acidente trágico durante sua inspeção. Realmente descuidado, na verdade, chegar muito perto de um espécime agressivo. Os guardas levantaram suas armas. Joshua estava com o traje de combate registrado com múltiplos bloqueios de alvo. Atrás dele, Andaria se tensionou. Suas correntes crepitavam com energia. Sinto muito, pequena guerreira, ela sussurrou. Eles sabiam, sempre souberam. Não se desculpe, Joshua respondeu suavemente. Então, mais alto. Diretor Van, eu deveria mencionar uma coisa. O tom do Sorian estava divertido. E qual é essa coisa? Joshua sorriu. Eu menti sobre o ciclo de manutenção. A câmara mergulhou na escuridão enquanto todos os sistemas de energia falhavam simultaneamente. O traje de Joshua mudou para o modo de combate. Seus sensores aprimorados pintavam o ambiente em alto contraste. Os sistemas de mira dos guardas, calibrados para a iluminação normal, ficaram descontrolados. Na verdade, está programado para agora. O caos irrompeu. As correntes de energia que mantinham Andaria piscavam e morreram. Os guardas dispararam cegamente, seus tiros errando no escuro. O traje de combate de Joshua lançou uma barragem de granadas de efeito moral, desorientando ainda mais seus atacantes. Andrea se moveu com uma velocidade chocante para seu tamanho, varrendo seu braço maciço pela escuridão para dispersar os guardas como se fossem brinquedos. Van gritou ordens, mas sua voz foi abafada pelo som de metal retumbante enquanto Andrea arrancava uma das colunas de contenção de suas amarras e a lançava pelo salão. Joshua, ela chamou. O teto está instável. Ele já estava se movendo, os sensores de seu traje confirmando seu aviso. A câmara havia sido construída para conter uma força comprimida com a ajuda de campos de energia. Sem eles, a estrutura física estava se comprometendo rapidamente. Hora de ir!
Joshua ativou os protocolos de emergência de seu traje. Andaria, você pode. Suas palavras foram interrompidas quando ela o pegou com uma mão enorme, segurando-o protetivamente contra seu peito enquanto avançava em direção à parede distante da câmara. A sensação de ser segurado por ela, sentindo o poder bruto em seus movimentos, enviou uma emoção através dele, apesar do perigo. Pequena guerreira toda apertada, ela disse, e então ela estava correndo, quebrando paredes como se fossem papel. Alarme soou por toda a instalação. As forças de segurança correram para responder, mas eram lentas demais, pequenas demais para deter um ataque livre. Eles irromperam no túnel principal de mineração, um vasto poço que levava à superfície. O passo de Andaria consumia a distância enquanto rochas e detritos caíam atrás deles. O traje de Joshua registrou disparos de armas, mas nada pesado o suficiente para ameaçar nenhum dos dois. A baía do ônibus espacial está 3 andares acima. Joshua disse, consultando seu mapa de trajes. Nós podemos, sem tempo. A voz de Andaria rumbled através de seu peito contra ele. Eles devem ter tudo trancado. Mas eu tenho uma ideia melhor. Ela ajustou seu curso, dirigindo-se para o que parecia ser uma parede de rocha sólida. O sensor de Joshua mostrou o que ela já sabia. Era uma fina barreira cobrindo um antigo tubo de lava que levava diretamente à superfície. Isso poderia ser desconfortável. Ela avisou, apertando o grip sobre ele. Confio em você. Ele respondeu simplesmente. Andaria sorriu. Então baixou o ombro em sinal de comando. A barreira se despedaçou, revelando uma chaminé natural que se estendia para cima na escuridão. Sem hesitar, ela começou a escalar. Seus membros poderosos encontraram apoio na pedra áspera. Atrás deles, a estrutura da instalação continuava a desmoronar, selando seus perseguidores abaixo. O traje de Joshua registrou múltiplas explosões à medida que os conduítes de energia sobrecarregavam. Toda a operação estava desmoronando. Eles vão enviar navios atrás de nós. Ele disse enquanto se aproximavam da superfície. Que tentem. A voz de Andaria tinha uma alegria feroz. Passei tempo demais em correntes. Nunca mais. Eles emergiram sob 2 luas. O ar da noite, doce com liberdade. Andaria se ergueu em toda a sua altura, ainda segurando Joshua perto, e observou a paisagem. Ao longe, sirenes de alerta uivavam. Precisamos nos mover, disse Joshua. Meu traje pode mascarar nossa assinatura de calor, mas primeiro... Andaria interrompeu, trazendo-o para o nível dos olhos. Eu preciso fazer algo. Antes que ele pudesse responder, ela pressionou seus lábios maciços suavemente contra o corpo dele, em algo que só poderia ser descrito como um beijo. A sensação era avassaladora, macio, quente e cheio de mais emoção do que palavras poderiam expressar. Obrigado. Ela sussurrou enquanto se afastava, por me ver, por ousar se importar. Joshua estendeu a mão para tocar seu rosto, sua mão armada, pequena, contra sua pele violeta. Como eu poderia não? Você é o ser mais incrível que já conheci. Um rugido distante fez com que ambos olhassem para cima. Naves de segurança estavam decolando dos hangares da instalação, prontas para mostrar a eles o que um titã e um humano podem fazer juntos. Andaria perguntou com os olhos brilhando de desafio. Joshua sorriu, liderou o caminho, linda. Ela se virou e correu, cada passada cobrindo uma enorme distância, enquanto os primeiros tiros de seus perseguidores iluminavam o céu noturno. Mas nenhum deles sentiu medo. Eles haviam encontrado algo mais forte que o medo. Eles haviam se encontrado. Após horas de perseguição implacável, Joshua e Andaria encontraram refúgio em um vasto sistema de cavernas, profundo nas montanhas cristalinas do planeta. A formação natural era grande o suficiente para acomodar a impressionante altura de Andaria, enquanto os depósitos minerais na rocha circundante ajudavam a mascarar sua presença dos sistemas de rastreamento. O traje de combate de Joshua havia sofrido danos menores durante a fuga, e ele estava trabalhando em reparos quando notou Andrea observando-o atentamente. Ela estava sentada com as costas contra a parede da caverna,
seus olhos luminosos seguindo cada um de seus movimentos. Você está olhando, ele disse, um sorriso brincando nos cantos da boca. Vocês, humanos, são fascinantes. Ela respondeu, sua voz suave e melodiosa na acústica da caverna. Tão pequenos, mas tão perfeitamente formados. Cada movimento preciso, eficiente. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Eu estive me perguntando uma coisa, pequena guerreira. O que é? Joshua deixou de lado suas ferramentas, dando a ela toda a sua atenção. Entre meu povo, o tamanho nunca foi uma barreira para a conexão. Sua pele violeta parecia brilhar na luz fraca. Valorizávamos o espírito, a essência de um ser, acima de todas as considerações físicas. A frequência cardíaca de Joshua aumentou visivelmente. Você está dizendo o que eu acho que você está dizendo? Estou dizendo que nunca conheci ninguém como você, Joshua Sterling. Ela estendeu a mão, com a palma para cima, convidando-o a se aproximar. Alguém que enxergou além do meu tamanho, além do que outros chamavam de monstruoso, para quem eu realmente sou. Ele caminhou até ela sem hesitação, colocando sua mão contra a palma dela. A diferença de tamanho era impressionante. Sua mão inteira mal cobria uma fração de um dos dedos dela. No entanto, de alguma forma, parecia certo. Você não é um monstro, ele disse firmemente. Você nunca foi. Você é linda, inteligente e mais forte do que qualquer pessoa que eu já conheci, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E a mão livre de Daria se moveu para acariciar suavemente suas costas com um dedo, fazendo com que arrepios percorressem seu corpo. Então me mostre, ela sussurrou. Mostre-me como um guerreiro humano ama. O que se seguiu foi uma descoberta de novas possibilidades, de maneiras que dois seres de mundos tão diferentes poderiam compartilhar intimidade e paixão. A diferença de tamanho entre eles apresentou desafios únicos, mas eles abordaram cada um com criatividade e paciência delicada. O traje de combate de Joshua, projetado para se adaptar a ambientes alienígenas, provou ser inesperadamente útil de maneiras que seus designers certamente nunca haviam imaginado. Ao longo de sua exploração, eles mantiveram um diálogo constante de palavras suaves e gentis reassurances. Andrei foi incrivelmente cuidadoso com a força dela. Enquanto Joshua lhe mostrava que o tamanho realmente não importava quando se tratava de proporcionar prazer, eles encontraram maneiras de superar suas diferenças físicas por meio da determinação e do afeto genuíno. Horas depois, eles estavam deitados juntos. Daria se enroscou protetivamente em torno da forma muito menor de Joshua. Seus dedos traçavam padrões em sua armadura enquanto conversavam sobre tudo e nada. Eu nunca esperei por isso, ela admitiu. Quando eles me capturaram pela primeira vez, pensei que morreria acorrentado, o último da minha espécie. Então você veio, e de repente, ela parou, buscando palavras. De repente, o universo não parecia tão vazio assim? Joshua sugeriu passar a mão pela sua pele violeta. Sim, ela sorriu para ele. Exatamente isso. Vocês, humanos, têm um talento incrível para entender emoções, para ver possibilidades onde outros veem apenas obstáculos. É uma das nossas melhores qualidades, por exemplo. Alguns deles estão dizendo, São Arena e Boné concordaram, junto com nossa teimosia e incapacidade de aceitar limitações. Essas qualidades parecem ter servido bem. Seus olhos brilhavam com travessura. Embora eu deva admitir, estou curioso sobre outra coisa. O que é? Todos os homens humanos são tão inventivos? Ou você é especial mesmo entre os seus? Joshua riu, o som ecoando por aquele ambiente. Eu diria que é uma combinação da adaptabilidade humana natural e da motivação pessoal. Você é bastante inspirador. O momento brincalhão deles foi interrompido por um alerta dos sensores do traje de Joshua. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Navios estavam passando acima, sem dúvida, equipes de busca. Eles ainda estão nos procurando. E Arya disse, sua voz se endurecendo. Eles não vão desistir facilmente. Não, Joshua concordou, sentando-se. Mas nós também não. Eu estive pensando sobre nosso próximo movimento. O consórcio terá bloqueado todos os portos espaciais oficiais.
mas eu conheço algumas opções menos respeitáveis. Se pudermos, ele parou enquanto Andrea de repente se tensionava, sua mão se movendo para o abdômen. O que foi? Ozone, ele perguntou preocupado. Você está machucada? Não, ela disse lentamente, com uma sensação de espanto surgindo em sua voz. Não, eu não estou machucada de jeito nenhum, mas me sinto diferente. Seus olhos luminosos encontraram os dele, cheios de admiração. Joshua, eu acho que algo impossível aconteceu. Os scanners médicos de seus trajes confirmam o que ambos suspeitavam. Seu encontro íntimo resultou em concepção. De alguma forma, apesar de suas vastas diferenças físicas, seus códigos genéticos encontraram compatibilidade. Uma criança e Andrea sussurraram, lágrimas de alegria se formando em seus olhos. Um verdadeiro milagre. O primeiro novo titã em gerações, e meio humano. Joshua se aproximou, colocando a mão sobre onde sua criança estava crescendo. Não impossível, ele corrigiu suavemente, apenas sem precedentes. Como tudo o que diz respeito a nós, ela riu suavemente. O consórcio me temia como um monstro, me mantinha acorrentado. Mas você viu além disso, ousou me tocar para me amar e agora? Agora vamos mostrar à galáxia o que acontece quando você subestima tanto titãs quanto humanos. Joshua terminou. Mas primeiro, precisamos levar vocês, ambos, para algum lugar seguro. E os instintos protetores de Andrea, já fortes, se intensificaram com o conhecimento de sua gravidez. Ela puxou Joshua para mais perto, sua forma massiva se enrolando ao redor dele. Mostre o caminho, pequeno guerreiro. Confio em você com mais do que apenas minha vida agora. Enquanto começavam a planejar sua fuga do planeta, ambos sabiam que seus desafios estavam longe de acabar. Mas eles tinham um ao outro, e em breve teriam ainda mais pelo que lutar. O universo pode não estar pronto para um híbrido de titã humano, mas o universo teria que se adaptar. Assim como eles se adaptaram para encontrar amor além das fronteiras de tamanho e espécies. A aurora rompeu sobre as montanhas cristalinas de Nexus 9, pintando o céu com tons de âmbar e violeta, que lembravam a pele de Andrea a Joshua. Eles precisavam se mover em breve. Os padrões de busca do consórcio estavam se tornando mais sistemáticos, se aproximando de sua localização. O espaço-porto independente mais próximo fica na Crimson Waste, explicou Joshua, projetando um mapa a partir dos sistemas de seu traje. É administrado por contrabandistas que não fazem perguntas, desde que você possa pagar. E Andrea estudou a projeção, com uma mão descansando protetivamente sobre seu abdômen. O conhecimento sobre seu filho em crescimento intensificou seu vínculo, adicionando uma nova urgência à sua necessidade de fuga. O terreno é desafiador, ela observou. Mas o verdadeiro problema será encontrar um transporte grande o suficiente para mim. Já resolvido. A barba de Joshua não conseguia esconder seu sorriso confiante. Há um cargueiro desativado ali, o fogo de São Elmo. Ela foi projetada para transportar baleias espaciais. Se alguém pode acomodar um titã, pequeno guerreiro astuto. Andrea se inclinou para acariciar sua forma armada com um dedo. Embora eu esteja começando a pensar que pequeno é um termo relativo, dado suas impressionantes capacidades. Joshua sentiu o calor subir ao seu rosto, lembrando-se de sua exploração apaixonada dessas capacidades na noite anterior. Você traz o melhor de mim. O momento brincalhão deles foi interrompido pelo sistema de alerta precoce da caverna, modificado a partir dos sensores do traje de Joshua. Vários veículos estavam se aproximando do sul. Hora de ir, disse Joshua, rapidamente reunindo seus poucos suprimentos. Eles estão usando imagens térmicas agora. As cavernas não nos esconderão por muito mais tempo. Andrea o pegou com uma gentileza prática, colocando-o na posição que se tornara sua preferida contra seu peito. Então, vamos dar a eles algo para perseguir. Eles emergiram da caverna para a luz da manhã, e a forma maciça de Andrea se movia com uma graça surpreendente enquanto ela navegava pelo terreno montanhoso traiçoeiro. Seus pés descalços encontravam apoio onde veículos teriam dificuldades, permitindo que seguissem rotas que seus perseguidores não podiam acompanhar. As forças de segurança estão se deslocando de 3 direções. Joshua relatou, monitorando os sensores de seu traje.
Mas eles estão deixando a abordagem oriental relativamente leve. Eles não acham que iríamos em direção aos desertos. O erro deles. O passo de Andrea se alongou à medida que eles alcançavam um terreno mais nivelado. Embora eu deva admitir que o nome Terras Crimson não soa particularmente acolhedor, na verdade, é bastante bonito de uma maneira mortal. Joshua ajustou sua posição enquanto ela pulava para o estreito canyon. A areia vermelha contém vestígios de minerais psicoativos. A maioria das espécies não consegue atravessá-la sem um forte escudo, mas meu traje pode me proteger, e sua fisiologia Titan deve ser naturalmente resistente. Deveria ser. Ela levantou uma sobrancelha, mas seu tom era provocador. Tanta confiança em minhas habilidades, sempre. Ele passou uma mão armada pela pele dela, maravilhando-se com como algo tão poderoso podia ser tão sedoso e suave. Você é o ser mais forte que já conheci, em todos os aspectos que importam. Seus olhares se encontraram, e por um momento o perigo desapareceu. A conexão entre eles vibrava como um ser vivo, transcendendo suas diferenças físicas. Então a realidade se impôs quando o fogo de armas iluminou o céu atrás deles. Helicópteros de combate, alertou Joshua, 3 deles se aproximando rapidamente. A resposta de Andaria foi aumentar sua velocidade, suas poderosas pernas diminuindo a distância. O terreno começou a mudar. Afloramentos rochosos deram lugar a dunas vermelhas que se estendiam até o horizonte. A areia se movia sob seus pés, mas ela se adaptou rapidamente, usando seu tamanho a seu favor. As naves de combate abriram fogo, mas seus sistemas de mira lutavam contra a interferência psicoativa da areia. A maioria dos tiros passou longe, e aqueles que acertaram ricochetearam na pele naturalmente resistente de Daria. Após vários minutos de perseguição, Joshua relatou que estavam recuando. A areia estava afetando os motores deles. Eles não podem arriscar voar muito baixo. Bom, a respiração de Andaria estava estável, apesar do ritmo. Porque eu acho que nosso filho se opõe a toda essa corrida. Os sensores do traje de Joshua confirmaram níveis hormonais elevados. Devemos descansar. Há uma formação rochosa à frente que fornecerá abrigo. Eles chegaram ao refúgio exatamente quando os sóis gêmeos atingiram seu zênite. O calor era intenso, mas a regulação da temperatura corporal de Andaria era muito superior à de qualquer humano. Ela se acomodou em uma posição confortável, criando um espaço protegido para Joshua contra seu corpo. "Fale-me sobre a terra", ela disse suavemente enquanto esperavam o pior do calor passar. "Sobre sua casa. É linda", ele respondeu, relaxando contra ela. "Verde e azul com nuvens brancas e oceanos sem fim. Nada como este lugar." Ele parou para considerar. Embora talvez não tão bonito quanto certos gigantes de pele violeta. "Eu sei." O riso dela ecoou pelo peito. "Lisonjeiro. Mas eu quis dizer, eles nos aceitariam lá? Aceitariam isso?" Ela gesticulou para o abdômen. "A Terra tem uma longa história de adaptação ao inesperado." Ele colocou a mão sobre a dela. Os humanos, especialmente, eram notavelmente bons em aceitar o que outros chamam de impossível. Como um guerreiro humano amando um titã. Exatamente assim. Ele sorriu para ela. Embora no meu caso, não fosse nem mesmo uma escolha. Desde o momento em que vi além do que chamavam de monstruoso, vi o verdadeiro você, tudo mais se tornou inevitável. Eles compartilharam mais um momento de conexão íntima antes que os sensores de Joshua exigissem atenção. Veículos terrestres se aproximando do oeste, eles estão usando tecnologia de flutuação para atravessar a areia. Então, devemos nos mover. A lesão surgiu suavemente, mantendo Joshua seguro. Quão longe fica esse seu porto espacial? Cerca de 40 quilômetros. Devemos alcançá-lo antes do anoitecer. Ele verificou a direção. A areia ficará mais profunda, o que nos atrasará, mas tornará a perseguição ainda mais difícil. Eles partiram novamente, encontrando um ritmo constante que equilibrava a velocidade com o conforto de Andaria. A gravidez estava progredindo mais rápido do que a gestação humana, mas mais devagar do que a reprodução tradicional dos titãs. Mais uma vez, seu filho estava provando ser único. Enquanto viajavam, conversavam sobre o futuro,
sobre encontrar um lugar onde pudessem criar seu filho em paz, sobre a possibilidade de outros titãs sobreviventes, sobre construir uma vida juntos que desafiasse todas as expectativas convencionais. Os filhos gêmeos começaram a pintar a areia vermelha em tons de carmesim profundo e ouro. À frente, luzes piscavam no horizonte. O porto espacial independente, sua primeira verdadeira chance de liberdade. Pronto, Joshua perguntou enquanto faziam uma pausa na última melodia. A resposta de Andaria foi se inclinar e pressionar seus lábios suavemente contra todo o seu corpo superior. Sua própria versão de um beijo. Com você, minha pequena guerreira, sempre. Eles desceram em direção ao porto espacial, prontos para enfrentar os desafios que os aguardavam. Atrás deles, suas pegadas na areia vermelha guardam uma história de amor impossível e determinação inabalável. Uma história que ainda estava sendo escrita. O espaço-porto independente se espalhava pelas dunas carmesim como uma coleção de brinquedos de metal desiguais. Suas plataformas de pouso e hangares iluminados por uma luz artificial intensa. Joshua e Andaria se aproximaram sob a cobertura da escuridão, usando os imponentes contêineres de carga como disfarce. O fogo de São Elmo deveria estar nos hangares 7, sussurrou Joshua consultando os dados de seus trajes. Mas algo está errado. A segurança está pesada demais para um porto de contrabandistas. Os olhos luminosos de Andaria se estreitaram enquanto ela avaliava a cena. As pessoas dos consórcios estão aqui. Posso sentir o medo delas. Elas sabem o que um titã livre pode fazer. Apesar da tensão, Joshua não pôde deixar de sorrir. Eles têm medo de você porque não o entendem. Tudo o que veem é tamanho e força. Enquanto você via além disso desde o primeiro momento, ela passou a ponta dos dedos pelo seu peito blindado. Meu destemido pequeno guerreiro. O momento terno deles foi interrompido por um movimento no portão principal do porto. Um comboio de veículos fortemente armados entrou, liderado por uma figura escamosa familiar. O diretor Van, Joshua Groud, ele é persistente. Vou dar a ele isso. Ele está desesperado, Andaria corrigiu. Olhe para a postura dele. Ele sabe que sua carreira está acabada se conseguirmos escapar. Ela segurou seu abdômen de forma protetora, especialmente agora que carregamos algo sem precedentes. O traje de combate de Joshua detectou um aumento na comunicação nas frequências de segurança. Eles estão estabelecendo um perímetro. Precisamos nos mover rápido. Ele estudou o layout formulando um plano. Os sistemas automatizados do hangar ainda estão aceitando códigos de sobreposição padrão. Se eu conseguir chegar à sala de controle, não. A voz de Andaria era firme. Nós fazemos isso juntos. Não vou arriscar perder você. Eles estarão esperando por isso. Eles terão armas calibradas para o seu tamanho. Então, vamos dar a eles algo inesperado. Um brilho travesso apareceu em seu olho. Eles temem o monstro. Sim, vamos mostrar a eles o porquê. Antes que Joshua pudesse responder, Andaria saiu de trás dos contêineres de carga. Sua pele violeta parecia brilhar sob a luz artificial, enquanto ela se erguia em toda a sua altura. Todos os guardas à vista congelaram. As armas tremiam em suas mãos. Eu sou Andaria dos Titãs. Sua voz ecoou pelo espaço-porto. Vocês me chamam de monstro, mas eu sou muito mais. Eu sou a última filha de uma raça em extinção. Sou uma mãe que está prestes a ser. E eu terminei de me esconder. Ela avançou com uma graça deliberada. Os guardas abriram fogo, mas seus tiros pareciam se dissipar contra sua pele. Os sensores do traje de Joshua confirmaram o que ele suspeitava. As armas deles estavam ajustadas para causar dor máxima, não força letal. Eles queriam recapturar, não matar, seu valioso espécime, seu erro. Usando a distração, Joshua ativou os sistemas de seu traje e correu em direção à sala de controle. Atrás dele, Andaria continuava seu avanço, cada passo causando tremores através do convés de metal. Diretor Van, ela chamou. Você me acorrentou, me exibiu, achou que poderia me possuir, mas você nunca me viu, não como ele viu. Joshua chegou à sala de controle, eliminando 2 guardas com golpes rápidos e eficientes. Seus dedos voaram sobre os controles, iniciando os protocolos de emergência. Em todo o porto, portas de explosão começaram a se fechar.
isolando seções da instalação. Você teme o que não entende. Andaria continuou, sua voz se destacando facilmente sobre o caos. Mas ele se atreveu a me conhecer, a me tocar, a me amar. A voz de Ven estalou pelos alto-falantes do porto. Abaixem-se, espécime. Você está cercado. Estou? Andaria sorriu. Um mercenário ainda mais endurecido recuou. Olhe novamente. No momento certo, Joshua acionou os sistemas de supressão de incêndio do porto. A névoa de Dan preencheu as áreas de pouso, cortando a visibilidade a zero. Na confusão, Andaria se moveu com uma furtividade surpreendente para seu tamanho, fazendo seu caminho em direção ao hangar 7. Andaria status. Joshua chamou através de seu link de comunicação privado, já sentindo sua falta, pequena guerreira. A voz dela era brincalhona, apesar da situação. Embora eu deva admitir, fazê-los tremer é de certa forma satisfatório. Guarde um pouco para mim. Ele terminou a sequência de inicialização do fogo de São Elmo. As portas do hangar abrirão em 30 segundos. Uma explosão massiva abalou a instalação. Através da névoa que se dissipava, Joshua viu o diretor Ven implantando algum tipo de arma de energia. Definitivamente não era algo destinado apenas à recaptura. Andaria. Ele mudou para os alto-falantes externos. Eles acabaram de brincar de forma amigável. Eu também. Sua resposta foi seguida pelo som de metal se rasgando enquanto ela arrancava um tanque de combustível de suas amarras e o lançava em direção às forças do consórcio. A explosão resultante fez com que os veículos das tropas se dispersassem. Joshua correu da sala de controle em direção ao hangar 7. A velocidade aprimorada de seu traje o levava ao limite. Assim que Anandaria chegou às enormes portas. Seu carro à espera, minha senhora, ele disse acionando a última sobrecarga. O fogo de São Elmo era um monstro de navio projetado para transportar as maiores criaturas conhecidas que viajavam pelo espaço. Seu porão de carga poderia facilmente acomodar Andaria, embora os alojamentos precisassem de modificações criativas. Que romântico! Ela provocou, pegando-o cuidadosamente. Embora eu espere que você compartilhe esses aposentos comigo, tente me impedir. Ele pressionou a mão contra o peito dela, sentindo seu poderoso batimento cardíaco. Agora vamos mostrar a eles o que acontece quando se subestima tanto humanos quanto titãs. Eles embarcaram exatamente quando as forças do consórcio invadiram o hangar. Os antigos motores da nave rugiram, respondendo aos comandos de Joshua através da interface de seu traje. Lançamentos de emergência não eram exatamente legais, mas também não era legal manter um ser senciente cativo. Espere. Joshua ativou os motores principais. O fogo de São Elmo levantou voo com uma graça surpreendente para seu tamanho, subindo pela atmosfera de Nexus 9 enquanto os disparos de armas iluminavam o céu ao redor deles. Andaria estava atrás dele na ponte oversized, uma mão se apoiando no teto reforçado, a outra descansando em seu abdômen. Eles ainda estão perseguindo, mas não por muito tempo. Joshua traçou um curso através do cinturão de asteroides do sistema. Esta velha senhora pode ser lenta, mas é resistente. E eu aposto que aqueles navios de consórcios sofisticados não são classificados para campos de detritos pesados. Ele estava certo, 1 a 1. Seus perseguidores recuaram, em vez de arriscar seus navios nos asteroides traiçoeiros. Logo, eles estavam sozinhos entre as estrelas. Livre, Andaria respirou, a palavra carregando anos de anseio. Verdadeiramente livre, Joshua ativou o piloto automático e se levantou, virando-se para encará-la. Mesmo na enorme ponte da nave, ela teve que se curvar um pouco, mas seus olhos brilhavam de alegria. Em qualquer lugar que quisermos. Ele estendeu a mão para tocar a perna dela, maravilhando-se como sempre com o fato de que algo tão poderoso poderia ser tão sedoso. Embora eu conheça alguns lugares onde o tamanho não é um problema e perguntas não são feitas. Lugares onde podemos nos preparar para nosso pequeno milagre. Andaria abaixou-se cuidadosamente para sentar-se no convés, aproximando seu rosto do nível dele. Nosso milagre, uma criança de 2 mundos, nascida de um amor que não deveria ter sido possível. Ela sorriu. De certa forma, como seu pai, desafiando expectativas a cada passo. Em sua mãe,
provando que a verdadeira beleza reside na alma, não na superfície. Joshua avançou para seu abraço suave. Chamaram você de monstro, mas eu vi seu coração e o toquei, ela sussurrou, puxando-o para mais perto de todas as maneiras que importam. O fogo de São Elmo os levou mais fundo no espaço, deixando Nexus 9 e seus preconceitos para trás. Eles haviam conquistado sua liberdade, mas ambos sabiam que isso era apenas o começo de sua jornada. Uma jornada que mostraria à galáxia que o amor realmente não conhece limites. 3 meses após sua fuga de Nexus 9, o fogo de São Elmo flutuava em órbita ao redor de um mundo-jardim pristine na borda externa. Joshua havia modificado o enorme compartimento de carga em um espaço de vida confortável para a andaria, cuja gravidez havia progredido notavelmente bem, apesar de sua natureza sem precedentes. A ponte do navio, projetada para acomodar várias espécies, havia se tornado seu lugar favorito para assistir ao pôr do sol, sobre os oceanos esmeralda do planeta. Andariah estava sentado de pernas cruzadas no convés reforçado, enquanto Joshua trabalhava nos controles. Seu traje de combate agora modificado para uso civil, mas ainda mantendo suas capacidades de proteção. Os drones de terraformação estão fazendo bom progresso, ele relatou, estudando os dados. Mais 1 mês, e o vale estará pronto para a construção. Andariah sorriu, passando a mão sobre seu abdômen inchado. Nosso pequeno está ansioso para vê-lo. Ela se mexe mais sempre que você fala sobre nosso futuro lar. Joshua levantou uma sobrancelha, sua barba escura não escondendo seu sorriso. Você parece certo. Uma mãe sabe que seus olhos luminosos brilhavam com travessura, embora eu suponha que a intuição de um pai não deva ser desconsiderada. Ele deixou o console para se juntar a ela, e ela o pegou gentilmente até seu nível de olhos. O gesto havia se tornado natural, uma expressão de intimidade que transcendia a diferença de tamanho entre eles. Estive pensando, disse Joshua, colocando a mão contra sua pele violeta, sobre o que você me contou naqueles primeiros dias, sobre como todos viam um monstro até que você se atreveu a me ver. Ela completou suavemente. A me tocar, a me amar. Sim, mas é mais do que isso. Ele encontrou o olhar dela com intensidade. Eles temiam você porque não conseguiam entender como algo tão poderoso poderia ser gentil. Eles não podiam imaginar que a verdadeira força reside em escolher a bondade, apesar de ter o poder de agir de outra forma. A mão livre de Andariah subiu para protegê-lo carinhosamente. Você me ensinou isso, meu pequeno guerreiro, quando você se aproximou de mim naquela câmara, sem mostrar medo. Eu não era destemido. Ele admitiu com uma risada. Eu estava aterrorizado, mas não de você, e sim de falhar em fazer o que era certo. O momento deles foi interrompido por um movimento sob a pele de Andariah. Ambos riram enquanto sua filha não nascida fazia sua presença ser conhecida. Ela é forte, disse Andariah com orgulho, como o pai dela. E bonita, contra-atacou Joshua, como a mãe dela. Os sensores da nave emitiram um sinal, indicando uma transmissão recebida. Joshua voltou relutantemente para o console, mas sua tensão diminuiu ao ver a origem. É da Terra Command, ele disse, abrindo o canal. Eles revisaram nosso caso. A decisão oficial acabou de chegar. Andariah endireitou sua expressão, cautelosa. Eles passaram semanas negociando com várias autoridades, argumentando pelo reconhecimento de sua união e dos direitos de seu filho. Joshua leu rapidamente e abriu um sorriso largo. Nós vencemos. Plenos direitos de cidadania para você e nossa filha. As reivindicações do consórcio foram completamente rejeitadas, e ele fez uma pausa para dar ênfase. Eles estão me oferecendo uma nova posição. Ligações diplomáticas para estreitar relações humanas. Mas eu sou a última. Andariah começou. Então entendeu. Eles estão pensando no futuro do nosso filho e de quaisquer outros que possam vir a seguir. O comando da Terra vê o potencial em nossa união, não apenas para nós, mas para nossos 2 povos. Ele retornou ao abraço dela. Eles querem estabelecer um santuário aqui, um lugar onde o tamanho não importa e o amor não conhece limites. Os olhos de Andariah se encheram de lágrimas de felicidade, de correntes à liberdade, do medo à aceitação.
Tudo isso porque um humano masculino ousou olhar além das aparências. Falando em olhar além das aparências, Joshua alcançou o compartimento de armazenamento de seu terno e retirou uma pequena caixa. Há uma tradição humana que eu gostaria de compartilhar com você. Dentro havia um anel, do tamanho do dedo de Anderaia, feito de um metal iridescente que parecia capturar a luz das estrelas. Eu o fiz a partir da armadura original do meu traje. Ele explicou. A mesma armadura que usei quando te conheci pela primeira vez. Joshua, ela sussurrou seu nome como uma oração. Eu sei que já compartilhamos mais do que a maioria dos casais jamais compartilhará. Ele continuou. Mas eu quero tornar isso oficial de todas as maneiras possíveis. Anderaia dos Titãs, você quer se casar comigo? A resposta dela foi trazê-lo para perto para um de seus beijos únicos. Seus lábios enormes pressionando suavemente contra todo o seu corpo superior. Quando ela se afastou, seu sorriso ofuscou as estrelas. Sim, ela disse simplesmente, 1000 vezes sim. Como se em aprovação, a filha deles escolheu aquele momento para chutar novamente, fazendo-os rir. O futuro se desenhava à frente, repleto de desafios e possibilidades infinitas. O fogo de Santelmo orbitava, carregando não apenas carga, mas uma família. Abaixo, um mundo de jardim aguardava, pronto para se tornar um lar onde o amor deles pudesse florescer, livre de julgamentos baseados em tamanho ou aparência. Seria um santuário para a filha deles, permitindo que ela abraçasse ambas as suas heranças. Um testemunho da verdade de que o amor transcende todas as barreiras. Você sabe, Joshua refletiu enquanto observavam mais um pôr do sol pintar o céu em tons de roxo e dourado. Eles ainda falam sobre nós nos portos espaciais, sobre a temível Titã e o humano que ousou amá-la. Deixe-os falar, e eu respondi segurando-o perto. Nossa história pode ajudar outros a encontrar a coragem de olhar além das aparências, de tocar o que temem, de amar o que não entendem. Nossa história está apenas começando, ele disse, enquanto estrelas surgiam acima de seu novo lar. Um humano e um titã sonharam com um futuro onde o amor vencia o medo, transformando-o em compreensão, e os únicos monstros eram os das antigas histórias. No final, não importavam tamanho, força ou coragem. Era sobreviver com o coração e unir distâncias entre almas. Era amor em suas formas infinitas e maravilhosas, uma força maior do que qualquer outra no universo.